Muito boa noite, meus queridos irmãos. Aqui estamos novamente, hoje em dose dupla, nessa quarta-feira, dia 27 de abril. Já conversamos um pouco mais cedo e agora aqui retornamos para o nosso estudo do Livro dos Espíritos, através do YouTube. Como todos sabem, o estudo presencial já retornou na nossa casa espírita. Todos que desejarem podem se enganjar no estudo. Mas a direção da nossa casa resolveu manter o estudo virtual para aquelas pessoas que não podem ir à casa espírita ou que ainda não querem retornar à forma presencial. Mas tudo vai depender de nós mesmos, da nossa participação no estudo virtual. A gente não pode esquecer que cada um de nós que vem aqui para a frente da câmera para poder estudar junto, cada um de nós está deixando de fazer alguma outra coisa. Como cada um de vocês que participa do estudo. Então nós precisamos participar. Então eu faço um convite para você. Convide outros irmãos para participarem do estudo virtual ou do estudo presencial. Agora que nós estamos juntos aqui, também está acontecendo na nossa casa espírita o estudo presencial. Então vamos participar. O estudo você sabe que é importante. Eu tenho repetido isso todo dia. O conhecimento é importante. Então o conhecimento, a base da doutrina espírita é o Livro dos Espíritos. Então nós precisamos ter conhecimento. E conhecimento sólido. Tá bom? Vamos participar. Bom, vamos então iniciar a nossa atividade dessa noite com a leitura da página de preparação do livro Vinha de Luz, na psicografia de Francisco Cândido Xavier, ditado pelo Espírito Emmanuel. A lição é capítulo 112, que tem o título Ciência e Temperança. E aí na segunda epístola de Pedro, capítulo 1, versículo 6, nós temos a seguinte assertiva: E para a ciência, a temperança. Para a temperança, a paciência. Para a paciência, a piedade. E sobre essa assertiva de Pedro, Emmanuel comenta: quem sabe precisa ser sóbrio. Não vale saber para destruir. Muita gente, aos primeiros contatos com a fonte do conhecimento, assume atitudes contraditórias, impondo ideias, golpeando aqui e acolá. Semelhantes expositores do saber nada mais realizam que a perturbação. É por isso que a ciência, em suas expressões diversas, dá mão forte a conflitos ruinosos ou inúteis em política, filosofia
e religião. Quase todos os desequilíbrios do mundo se originam da intemperança naqueles que aprenderam alguma coisa. Quase todos os desequilíbrios do mundo se originam da intemperança naqueles que aprenderam alguma coisa. Não esqueçamos, toda a ciência, desde o recanto mais humilde ao mais elevado da terra, exige ponderação. O homem do serviço de higiene precisa temperança, a fim de que a sua vassoura não constitua objeto de tropeço, tanto quanto o homem de governo necessita sobriedade no lançamento das leis, para não conturbar o espírito da multidão. E não olvidemos que a temperança, para surtir o êxito desejado, não pode eximir-se a paciência, como a paciência, para bem demonstrar-se, não pode fugir à piedade, que é sempre compreensão e concurso fraterno. Se algo sabes na vida, não te precipites a ensinar como quem tiraniza, menosprezando conquistas alheias. Examina as situações características de cada um e procura, primeiramente, entender o irmão de luta. Saber não é tudo, é necessário fazer. E para bem fazer, homem algum dispensará a calma e a serenidade, imprescindíveis ao êxito, nem desdenhará a cooperação, que é companheira dileta do amor. Temperança, paciência, piedade. Não basta saber, é preciso fazer. Podemos ter todo o conhecimento, em especial dessa nossa doutrina. Desculpe, mas eu acho que um bichinho aqui me mordeu. Podemos ter todo o conhecimento, fazer leituras e mais leituras, mas se não colocarmos em prática esse conhecimento, ele não serve de nada. Qual é a melhor religião? É aquela que transforma aquele que lá está em um espírito melhor. Vamos refletir sobre isso. Capítulo 112, livro Vinha de Luz. E dando continuidade, aproveitando essas vibrações salutares e positivas que nos cercam, vamos agradecer ao Mestre Jesus e, acima de tudo, agradecer a Deus. Agradecer pela oportunidade de, mais uma vez, podermos, encarnados e desencarnados, estarmos reunidos em nome e com Jesus. Que cada um de nós esteja atento, esteja agora, nesse instante, nessa grande corrente fraterna, com o objetivo maior de aprender mais, de conhecer mais sobre os ensinamentos do Cristo, através dessa doutrina maravilhosa, consoladora,
que os espíritos trouxeram através de Kardec e que hoje é a base que escolhemos para nos guiar. Que possamos, nessa breve horinha que estaremos juntos, cada um de nós em nossos lares, ou aonde estejam acompanhando essa nossa conversa, possamos, mais uma vez direi, estarmos atentos, amparados pelos nossos protetores, para que o entendimento se faça vivo e, mais do que isso, que possa resultar na prática do entendimento das lições que nos serão trazidas nessa noite. Que a paz do Cristo permaneça conosco. Que assim seja, graças a Deus. Bom, meus queridos, na semana passada, infelizmente, por um problema técnico nosso, não realizamos o estudo virtual. O fizemos, eu mesmo que fiz, na semana anterior, há 2 semanas atrás. Há 2 semanas atrás, nós iniciamos o capítulo 8, que fala da emancipação da alma. Fala do sono, os sonhos, das visitas espíritas entre pessoas vivas, transmissão oculta do pensamento, letargia, catalepsia, mortes aparentes, sonambulismo, êxtase, dupla vista, resumo teórico do sonambulismo, do êxtase e da dupla vista. Uma gama de conhecimento fantástica. Diga-se de passagem que sobre sonambulismo eu tenho conversado até com um irmão nosso, e isso tem me chamado muito a atenção. E vejam só como a espiritualidade trabalha sempre a nosso favor. Nós vamos falar sobre isso aqui. Não sei se vamos conseguir chegar hoje, creio que não, com certeza não, na parte do sonambulismo. Mas vamos formar uma base até lá, até chegar, que não seja comigo, mas com outro irmão que vai dar continuidade no estudo. Então, continuamos no capítulo 8, da parte 2ª, da emancipação da alma. Então, nós paramos na questão 404 e hoje nós vamos iniciar o nosso estudo com a questão 405. E a questão 405, a pergunta 405, diz assim: acontece com frequência verem-se em sonhos coisa que parecem um pressentimento, que, afinal, não se confirma. A que se deve atribuir isso? Então Kardec afirmou que nos sonhos muitas coisas parecem ser um pressentimento, mas que depois não se confirmam. Por que acontece isso? E os espíritos responderam: pode suceder que tais pressentimentos venham a confirmar-se apenas para o espírito. Quer dizer que este viu aquilo que desejava, foi ao seu encontro. É preciso não esquecer que durante o sono, a alma, o espírito encarnado,
está mais ou menos sob a influência da matéria e que, por conseguinte, nunca se liberta completamente de suas ideias terrenas, donde resulta que as preocupações do estado de vigília, quando estamos acordados, podem dar ao que se vê a aparência do que se deseja ou do que se teme. A isto é que, em verdade, cabe chamar-se efeito da imaginação. Sempre que uma ideia nos preocupa fortemente, tudo que vemos se nos mostra ligado a essa ideia. Então, os espíritos estão levantando, né, a afirmativa que muitas vezes, por conta daquilo que nós queremos muito, ou por conta daquilo que nós temos muito medo, ou uma ou outra se fixa na nossa mente, e nós criamos, nós espíritos, criamos a oportunidade de vermos aquilo. E se nós pararmos agora para pensar sobre a explicação perfeita que os espíritos deram para Kardec, nós vamos ver que isso acontece conosco muito a miúde. Não é verdade? Comentem aí. Comentem aí. Quando vocês comentarem no YouTube, né, na plataforma que vocês estão acompanhando aqui com a gente, comenta lá também no Facebook. Porque às vezes, por algum motivo, a gente não consegue ter acesso às questões que vocês colocam. Então vamos colocar no YouTube, mas vamos colocar também lá no Facebook, na nossa página. Menciona qual é o dia, sobre o que vocês vão comentar, e aí comenta. Não esquece não, é importante para a gente poder interagir. Tá bom? Se não entenderem também, por favor, comentem também. Questão 406. Quando em sonho, vemos pessoas vivas, muito nossas conhecidas, a praticarem atos de que absolutamente não cogitam, não é isso por efeito da imaginação? O que Kardec perguntou? Quando nós estamos, o corpo está descansando, e ocorre aquele fenômeno que chamamos de sonho, e nós vemos pessoas do nosso convívio próximo fazendo coisas que não se cogitam, elas não pensam em fazer, pensamos nós assim. Não é isso efeito puro de imaginação? O que vocês acham? Vamos lá no que os espíritos responderam, né? Então vamos lá. De que absolutamente não cogitam, dizes? Então os espíritos estão dizendo, peraí. Por que você está dizendo que elas não cogitam isso? Que sabes a tal respeito? Falaram para Kardec. O que você sabe disso, meu filho? Os espíritos dessas pessoas vêm visitar o teu, como o teu os vai visitar, sem que saibas sempre o em que eles pensam. Ademais, não é raro atribuirdes, de acordo com o que desejais, a pessoas que conheceis, o que se deu ou se está dando em outras existências. Não é verdade, gente? Vamos dizer, a gente já tem um pouquinho de conhecimento doutrinário. Aí, hoje mesmo, eu estava comentando com um irmão nosso, aqui de Santo Aleixo. A gente tira conclusões muito fáceis. A gente olha uma situação, vamos nos prender quando a gente conhece as pessoas, é do nosso convívio.
A gente olha uma situação e já tira a conclusão. Não, fulano está fazendo isso, aquilo outro, por conta disso, disso e disso. Isso quando a gente concorda. Quando a gente discorda, a gente faz pior. A gente faz crítica mesmo. Como se nós conhecêssemos a realidade integral daquele espírito ou dos espíritos envolvidos naquela situação. A gente não sabe nem da nossa vida. Não é verdade? O que vocês acham? Tá dando para entender tranquilo, né? Essas duas questões. Ou eu estou enganado? Fala para mim aí, por favor. Questão 407. É necessário sono completo para a emancipação do espírito? Kardec perguntou: para que eu, espírito, me desloque do corpo, é preciso o sono completo, eu estar completamente apagado? Os espíritos responderam de forma simples e objetiva: não. Não é necessário estar completamente envolvido pelo sono. Basta que os sentidos entrem em torpor para que o espírito recobre a sua liberdade. Para se emancipar, ele se aproveita de todos os instantes de trégua que o corpo lhe concede. O corpo é a nossa prisão. Nós, espíritos imortais, estamos presos, aprisionados pelo corpo físico. Na primeira oportunidade que eu dei uma cochiladinha, eu, espírito, já saio do corpo. Ou já quero sair do corpo. Já estou saindo devagarzinho, como se eu estivesse querendo sair da cama escondido, né? Aí eu vou devagarzinho assim, quase que me arrastando para sair, para não mexer nem com a cama, para poder, quem estiver ali, não perceber que eu estou saindo. Acredito que deva ser mais ou menos assim quando nós, espíritos, vamos saindo do corpo. Porque é como os espíritos estão respondendo aqui. Né? Cadê? Está aqui. Está aqui. Se aproveita de todos os instantes de trégua que o corpo lhe concede. Afrouxou um pouquinho o laço, já estamos saindo. Por isso é que a gente fala que toda noite a gente morre. Porque esse é o caminho. Parou, os órgãos vitais pararam, eu saio do corpo. É assim. Então, toda noite, quando o corpo está em descanso, nós saímos do corpo. E continuam os espíritos respondendo: desde que haja prostração das forças vitais, o espírito se desprende, tornando-se tanto mais livre quanto mais fraco for o corpo. Corpo é prisão. Se a porta ficou entreaberta, a nossa tendência é sair. E Kardec apresenta uma notinha aqui dizendo: é assim que a sonolência ou o simples torpor dos sentidos apresenta frequentemente as mesmas imagens do sonho. O espírito se afasta do corpo. Só um minutinho. O espírito se afasta do corpo.
se emancipa. Percebe com um olhar do espírito tudo o que está ocorrendo. E na mais das vezes, ao retornar ao corpo, desperto, não lembra de nada. A grosseria da matéria inibe, muitas das vezes, ou na maioria das vezes, a lembrança. É por isso que a gente não lembra, na maioria absoluta das vezes, o que a gente faz emancipado. O que a gente vê, com quem a gente fala, a gente não percebe, não lembra, quando volta para o corpo, por conta da grosseria da matéria. Tá certo? Tranquilo? Estamos indo bem? Graças a Deus. Questão 408. E qual a razão de ouvirmos, algumas vezes em nós mesmos, palavras pronunciadas distintamente e que nenhum nexo tem com o que nos preocupa? Qual a razão de nós ouvirmos, algumas vezes em nós, eu acho que eu ouvi alguma coisa. Hoje mesmo eu estava no meu setor de trabalho, sentado, e eu jurava que alguém na rua gritou Luiz. Ô Luiz! Eu levantei da cadeira, fui abrir a porta para ver quem é que estava me chamando. E não tinha ninguém me chamando. Isso foi na hora do almoço. Eu tinha acabado de almoçar. Então eu estava naquela sonolência. Vamos ver o que os espíritos responderam para Kardec. É fato. Ouvis até mesmo frases inteiras, principalmente quando os sentidos começam a entorpecer-se. É fato. É quase sempre fraco eco do que diz um espírito que convosco se quer comunicar. Olha que coisa interessante. Como eu disse, eu tive essa sensação hoje. Acabei de almoçar, voltei para o local de trabalho, estava lá sentado, estava até olhando o celular, mas agora aqui conversando com vocês sobre essa pergunta, eu me toquei agora que talvez eu tivesse naquela do olhinho querer fechar, né? Depois do almoço, barriguinha cheia. Eu não tinha percebido isso. Eu quase que gritei respondendo, "Pera aí!" Mas aí eu levantei, fui lá, abri a porta. Não tinha ninguém. Falei, é coisa da minha cabeça. De repente, um espírito querendo falar comigo. Olha só. Questão 409. Antes de eu falar 409, fala para mim o que você queria falar sobre essa questão da 408. Conta para mim aí uma experiência que você passou, como essa que eu passei agora, que dá para a gente marcar bastante que é isso que acontece. Conta aí, descreve aí, para mim depois poder ver e a gente conversar sobre isso, tá bom? Então vamos lá. Questão 409. Pergunta Kardec aos espíritos. Doutras vezes, num estado que ainda não é bem o do adormecimento, estando com os olhos fechados, vemos imagens distintas, figuras cujas mínimas particularidades percebemos. Que há aí efeito de visão ou de imaginação? Então, Kardec perguntou,
Diferente do que eu perguntei acima, em algumas outras vezes, ainda quando a gente não está naquele estado de adormecimento, mas estamos de olhos fechados, eu percebi isso, que eu estou de olhos fechados, dizendo Kardec. Eu estou de olho fechado e eu percebi que a gente acaba vendo imagens, figuras, nos mínimos detalhes. Isso é efeito da visão ou da imaginação? E os espíritos responderam: estando entorpecido o corpo, o espírito trata de desprender-se, transporta-se e vê. Se já fosse completo sono, haveria sonho. Perfeito? Se já está adormecido, entorpecido, melhor dizendo, não é adormecido, já está naquele torpor. Quando a gente vai tomar uma anestesia e aí a gente ainda está conversando, mas a gente já sente que tem alguma coisa acontecendo e quando a gente não espera, a gente já apagou na anestesia. Então, no caso, já estamos não adormecidos, mas sem a percepção total da situação, entorpecidos. Se fosse adormecido, seria sonho. Mas como é entorpecido, o espírito se desprende e vê realmente. Então, é a visão do espírito. Pergunta 410. Dá-se também que, durante o sono, ou quando nos achamos apenas ligeiramente adormecidos, acodem-nos ideias que nos parecem excelentes e que se nos apagam da memória, apesar dos esforços que façamos para retê-las. De onde vêm essas ideias? Acontece também que durante o sono eu já estou adormecido. Ou quando nos achamos apenas ligeiramente adormecidos, entorpecidos, no caso, chegam ideias que parecem ser excelentes, tipo os números da Mega Sena. A gente tem aquela coisa de joga esses números aí, não é? E aí elas se apagam. Eu não lembro, caramba, quais são os números? Eu lembrei de 3, mas não lembrei os outros. Caramba, por quê? Deixa eu fazer força para lembrar. Espera aí que eu vou voltar a dormir para poder ver se eu lembro. De onde vêm essas ideias? E os espíritos responderam: provém da liberdade do espírito que se emancipa e que, emancipado, goza de suas faculdades com maior amplitude. Também são, frequentemente, conselhos que os outros espíritos dão. A gente não pode esquecer que a espiritualidade vai sempre nos ajudar, mas não vai fazer a nossa parte. Nosso protetor, por exemplo, numa situação de eu estar caminhando num lugar, eu posso receber uma intuição: vai por essa rua aqui hoje. Eu percebo aquela intuição, mas eu resolvo continuar por onde eu estou. E acontece um acidente qualquer. Eu sou dono do meu livre-arbítrio. Então, como os espíritos responderam aqui, o espírito se emancipa e, emancipado, se utiliza das suas faculdades
com maior intensidade, com maior amplitude. Mas também, frequentemente, os espíritos usaram o termo frequentemente. Não é uma vez ou outra. Aí coloco eu, sempre. Frequentemente, sempre. Com uma frequência que se faz sentir. Podem estar dando conselhos. Pergunta 410A, daquele jeitinho mesmo de Kardec. Ele pergunta, acha que pode esmiuçar mais e acrescenta. 410A. De que servem essas ideias e esses conselhos, desde que, por esquecê-los, não os podemos aproveitar? Olha que pergunta. Olha que pergunta. É a pergunta que qualquer um de nós quer fazer. De que servem essas ideias ou esses conselhos se eu não me lembrar deles? Para que serve isso se eu não lembro? E os espíritos respondem: essas ideias, em regra, mais dizem respeito ao mundo dos espíritos do que ao mundo corpóreo. Pouco importa que comumente o espírito as esqueça, quando unido ao corpo. Na ocasião oportuna, voltar-lhe-ão como inspiração de momento. Nós temos que bater palma para Kardec. Olha esse nosso irmão, grandemente inspirado pela espiritualidade superior, incluindo aí Jesus, que foi intuindo a ele a percepção ampliada da pergunta, a resposta e o entendimento. Então, quando ele percebia que poderia não ter entendido perfeitamente, Kardec ia e complementava o questionamento anterior, baseando-se aí na resposta que tenha sido dada. Então os espíritos responderam: na mais das vezes, as ideias, as inspirações que chegam ao espírito emancipado, na mais das vezes, não dizem respeito à vida corporal. Interessam mais ao espírito. E, dependendo de cada caso, não é? Como fala aqui, numa oportunidade, numa ocasião oportuna, podem voltar à mente. Talvez, aí digo eu, não fazendo a ligação com aquela situação anterior. É aquilo que a gente diz: nossa, eu tive uma ideia do nada, maravilhosa, e resolvi o problema. Ou acertei em cheio. Não é verdade? Estou vendo. Já aconteceu contigo também. Exatamente. A gente no primeiro momento diz: que ideia que eu tive hoje. Do nada. Do nada. Agora eu já sei que não é do nada. Questão 410. Grava aí. Questão 411. Pergunta Kardec: estando desprendido da matéria e atuando como espírito, sabe o espírito encarnado
Qual será a época de sua morte? Kardec perguntou, estando fora da matéria, desprendido, atuando como espírito, sabe ele qual será a época da morte? Olha, ele está encarnado, ele está ligado ao corpo, mas ele está emancipado. Sabe ele quando é que vai morrer? Eu não quero saber. E se eu perceber, peço a espiritualidade para me fazer esquecer. Senão eu vou morrer de véspera, gente. Quero saber não. Mas Kardec perguntou. É importante a gente saber se pode. E os espíritos responderam a Kardec. Acontece pressenti-la. Também sucede ter plena consciência dessa época, o que dá lugar a que, em estado de vigília, acordado, tenha a intuição do fato. Por isso é que algumas pessoas preveem com grande exatidão a data em que virão a morrer. Bom, que eu me lembre, eu só vi essa precisão no Chico. Mas ele apresentou essa precisão dizendo que gostaria. Ele não disse, olha, eu vou morrer no dia tal. Mas creio eu que ele soubesse. Do mesmo jeito que eu creio também que Divaldo sabe. Divaldo, nas últimas 3 semanas, nesse mês de abril, ele já se despediu numas 2 lives que eu tenha visto. Ele já deixou nas entrelinhas que estava já se preparando para deixar o corpo físico. Então, hoje mesmo, conversando com aquele irmão aqui de Santo Aleixo, a gente conversando sobre espiritismo, que ele é espírita também, a gente lembrou de um amigo nosso, de um irmão, não era um amigo, era um irmão, que ele chegou e disse assim, eu estou indo embora, eu não saio mais do hospital não. Poderia ter sido até da boca para fora, ou, como a gente diz, né? Ou ele teve esse pressentimento, essa intuição, essa dica. Não é verdade? Agora, de uma maneira ou de outra, com uma possibilidade ou outra, né, nada acontece por acaso. Tudo acontece com um objetivo útil. E partindo da espiritualidade superior, em nome de Jesus, sobre a égide do Pai, sempre para o melhor para o espírito. Nunca para pior. O que acontece de prejuízo, nós é que causamos a nós mesmos. Tá bom? Então vamos lá. Pergunta 412. Pode a atividade do espírito durante o repouso ou sono corporal fatigar o corpo? Kardec pergunta se a atividade do espírito, ele não determinou qual atividade. Numa atividade emancipado, se pode fatigar o corpo. E os espíritos responderam, pode, pois que o espírito se acha preso ao corpo, qual balão cativo ao poste. Assim como as sacudiduras do balão abalam o poste, a atividade do espírito reage sobre o corpo e pode fatigá-lo. Quantas vezes
a gente diz assim: nossa, eu não sei o que eu fiz essa noite, mas eu estou pregadinho. Acontece contigo? Acontece comigo também. Parece que eu não dormi. Fora aquelas vezes que a gente acorda de supetão, parece que a gente caiu na cama. Somos nós, espíritos emancipados, voltando como elástico para o corpo. Porque vai despertar o relógio, porque alguém vai chamar, por uma série de motivos. Aí a gente parece que a gente é sugado de volta. Já aconteceu contigo também? Comigo também. Esse estudo, essa parte, é muito interessante. Todo estudo é muito interessante. Mas essa parte aqui, ela trata de coisas que mexem com o nosso psiquismo até, com a nossa imaginação, com o nosso pensamento. Nós somos seres curiosos de natureza. Que ninguém nos ouça. Muito mais do que deveríamos em relação ao que não interessa. As fofocas, por exemplo. Somos muito curiosos quanto a isso. Então, quando a gente fala de sono, de sonho, de emancipação, de sonambulismo, de dupla vista, é muita informação hiper interessante que a gente ou passa por elas, propriamente dita, ou vê comentários, escuta comentários, conversas sobre isso. E a gente quer ter esse conhecimento que nós estamos estudando agora, exatamente para a gente entender melhor sobre a emancipação da alma, o espírito encarnado poder se afastar do corpo. Então, meus queridos, nós vamos parar aqui e no próximo estudo nós vamos continuar da questão 413. Então, hoje nós estudamos da questão 405 até a 412. E aí eu faço uma pergunta. Está dando para a gente entender bem ou eu não estou conseguindo destrinchar melhor sobre esse assunto, sobre essas questões que tratamos hoje? Como eu tenho pedido sempre, fala comigo. Sou todo ouvidos para você. Fala comigo. Fala comigo ou com qualquer outro que esteja aqui frente a frente com vocês, trazendo esse estudo, essa conversa. Vamos participar. É importante a troca, o questionamento, trazer a dificuldade que você encontrou em entender essa ou aquela questão, ou todas elas. A gente volta de novo nas questões, a gente conversa em paralelo amanhã, depois de amanhã, ou hoje ainda. Vamos participar. E mais uma vez eu convido. Vamos convidar outros irmãos para participar também. Ah, mas a casa está aberta, eu vou para o estudo do Livro dos Espíritos presencial. Maravilha! Mas quantos irmãos nossos não querem ou não podem ainda estar na casa espírita? Vamos participar virtualmente, pelo YouTube. Ah, mas pelo YouTube é gravado, não tem problema. A gente está passando para vocês. Vocês podem perguntar, questionar, discordar, direto no YouTube. E é como eu peço, tragam esses questionamentos também para a nossa página no Facebook. Porque se a gente não consegue ver no YouTube, a gente vai ver no Facebook. Tá bom? Então, nós vamos encerrando aqui a nossa atividade. De antemão, eu quero agradecer a participação de cada um, essa troca que a gente faz
de boas energias também. Quero agradecer também a espiritualidade, a Francisco, meu protetor. Enfim, agradecer a Jesus tudo que Ele oportuniza para nós, para que nós, com essa ferramenta maravilhosa, possamos seguir em frente. Que a paz do Cristo nos envolva, hoje, agora e sempre. E assim dizemos: Senhor Deus, Senhor Jesus, obrigado pela oportunidade de estarmos juntos nessa noite de estudo. Rogamos a Ti que permaneça conosco, hoje, agora e para todo sempre. Que assim seja, graças a Deus.